Uma ação que envolve cidadania, que é o tema principal, né, do nosso bate-papo de hoje com o Dr. Leonardo Carlos. Pois é, e para falar um pouco sobre cidadania, nós trouxemos aqui o Dr. Leonardo Carlos. Ele é médico anestesista, ex-secretário municipal de saúde de Santo André, é atual presidente da Associação Familiar de Integração e Cidadania. Boa noite, Dr. Leonardo. Boa noite, muito obrigado pelo convite, né? E boa noite a todos os espectadores aí que estão acompanhando com a gente aí. Nós é que agradecemos a sua presença e vamos começar com a seguinte pergunta: qual é o papel das organizações não governamentais na construção da cidadania? Bom, o que a gente percebe é que o terceiro setor, que é chamado de terceiro setor, são as ONGs, né, que vêm com todas as suas instituições, associações, fundações, OCIPs, né, organizações sociais, elas vêm para dar uma aceleração e poder agilizar o dinheiro público e torná-lo mais eficiente no seu uso. Então, é uma mudança importante que a sociedade passa. Lógico que vai ter arestas para acertar, né? Mas eu vejo que as ONGs vêm realmente para fazer um papel de coadjunto nas difíceis, né, missões que nós temos de vencer as diferenças sociais do nosso país. Queria fazer uma colocação para o doutor também. Antes de mais nada, mandar um abraço para o Felipe Araújo, que está lá em João Pessoa. Um abraço para você, Felipe, acompanhando o nosso programa e a entrevista do doutor. Doutor, a gente tem acompanhado na mídia muitas reportagens que abordam esse tema da cidadania. E o que acontece? É fato que, com o passar do tempo, a cada dia que passa, existem mais pessoas fazendo trabalho social, filantropia, não é verdade? Deixando o aconchego dos seus lares, horário de folga, em prol dos necessitados, em prol de uma sociedade melhor. Na sua opinião, o que leva as pessoas a fazerem isso? Olha, veja bem, cidadania hoje, nós não podemos pensar numa sociedade em que há extremas diferenças. Então, nós temos que ficar realmente provocados quando vemos as necessidades de camadas da população. Bom, a cidadania acho que é um estágio de evolução da nossa sociedade. Eu entendo isso como um aperfeiçoamento, uma evolução. E só vamos resolver os nossos problemas sociais quando investimos em cidadania. Cidadania que traz a responsabilidade social, o conceito de família, ética, respeito, o que nós precisamos muito no nosso país atualmente, né? Para poder avançar, né? Tá certo. Doutor Leonardo, fala um pouquinho sobre os projetos da AFIC, quais os principais projetos que a associação está tocando hoje? Bom, primeiro eu queria até contar como a FIC nasceu, né? A FIC, rapidinho, né? A FIC nasceu, eu tinha um parceiro, uma pessoa que eu acompanhava quando eu era secretário de saúde, que era um usuário, paciente da saúde mental. E diversas vezes aí ele me colocou as dificuldades que os pacientes da saúde mental tinham com relação mesmo à recolocação no mercado, geração de renda. E aí a FIC foi nascendo e ele me provocou, né, falando, puxa, doutor, precisamos fazer alguma coisa para colocar essas pessoas inseridas de volta, até para diminuir remédio, diminuir conflitos, dar uma ajuda realmente, suporte psicológico. E eu falei, puxa, é o caminho. Aí começamos a pensar na AFIC, né, que o nome já diz Associação Familiar de Integração e Cidadania, pensando no tripé da sociedade, né, família, cidadania e integração. E aí nós começamos a ver que não era só realmente geração de renda para determinado segmento da saúde, era tudo, a cidadania envolvia tudo. Aí nós começamos com um projeto muito interessante de geração de renda para a saúde mental. Depois nós caminhamos, né, para o ambiente, conseguimos ver que não tem jeito de separar saúde de meio ambiente. Depois nós caminhamos para um projeto de esporte e depois nós caminhamos para um projeto de inclusão digital. E a gente percebe que o leque aumenta cada vez mais. Então é fascinante, mas o nosso foco hoje
só para responder especificamente a pergunta, são 3 importantes projetos. Meio ambiente, inclusão digital e esportes. Doutor, fala um pouco sobre o FliSol. É um evento interessante, no qual é uma divulgação de um novo software, um sistema operacional conhecido como Ubuntu. Na verdade, o FliSol já existe, né? Nós estamos aí na 12ª edição, né? Simplesmente o que aconteceu é que a FIC, né, viu a necessidade de inclusão digital, entendeu que o software livre, né, é realmente um diferencial da nossa sociedade, e nós abraçamos o FliSol, né, que é o Festival Latino-Americano de Software Livre. Um dos braços vai acontecer em Santo André, agora sábado, onde nós divulgamos o software livre, que é o quê? Você não tem que pagar licenças, né? O software livre é isso. Você consegue ter acesso a todos os recursos da informática sem pagá-los, né? Ou seja, não existe pirataria. E isso é uma maneira de fazer inclusão digital. E esse projeto nosso é realmente levar para a sociedade, não só o segmento excluído, mas levar também para o meio empresarial, para a gente poder avançar e em vez de enviar recursos de royalties para o exterior, deixar esse dinheiro aqui no Brasil para a gente poder fazer a geração de renda interna, né? E o nosso empreendedor poder ter um poder mais de empreendedorismo maior, né? Interessante isso. Agora, algum comentário da audiência, Marcelo Damasceno? Tem, o Gerson dá parabéns pelo trabalho do Dr. Carlos frente à Secretaria Municipal de Saúde de Santo André, diz que mora em Santo André e conhece bem a questão da saúde lá. Tem um outro questionamento aqui da Ana, que ela fala o seguinte: ultimamente na mídia temos acompanhado constantes envolvimentos de ONGs envolvidas em corrupção. Como o senhor vê esse braço? Ela comenta que geralmente políticos acabam criando ONGs para ter convênios com o governo, para receber dinheiro, e você vê que esse dinheiro acaba não tendo aquela finalidade do projeto. Olha, concordo, cara. Ana, eu vejo que isso existe realmente, lógico, né? Como tudo que acontece no Brasil precisa ser aprimorado, eu penso que as ONGs todas têm que prestar contas ao Ministério Público e responder por desserviço. Se estiver realmente fazendo coisa errada, tem que ter responsabilidade, inclusive das pessoas. Mas eu vejo como um caminho que pode ser aprimorado. Você pode plenamente fiscalizar essas ONGs e criar mecanismos controladores, né? E a cidadania das pessoas é isso, as pessoas estão aí para poder cobrar dessas ONGs, fiscalizar, ver resultados. Então, existem as ONGs com problemas e existem ONGs com resultados fantásticos. Então, vamos ver as que têm resultado fantástico, vamos copiar esse modelo, e as que tiverem problema, vamos punir rigorosamente. O Ministério Público, ele precisa ser atuante, ele tem que punir quem presta desserviço à sociedade. E parece que a gente tem mais perguntas da nossa audiência aqui para o Dr. Leonardo Carlos. Vamos lá. Doutor, a Ana novamente, ela concorda com o senhor em relação a essa questão. Tem que ter um mecanismo, o Ministério Público tem que ser mais atuante, mas ela leva. A ONG, você tem que ter o Ministério Público atuando, mas a ONG ela acaba sendo uma instituição um pouco fechada e o cidadão ele não tem como fiscalizar da mesma forma que ele tem a dificuldade de fiscalizar um órgão público, uma prefeitura, uma Câmara Municipal, um Ministério, uma Secretaria. Ela queria ouvir do senhor. Que mecanismo pode ser criado dentro do Estatuto de uma ONG para permitir essa fiscalização do cidadão? Olha, eu acredito que eu não conheço a Ana, eu acho interessante a participação dela, mas as ONGs todas, elas têm que prestar contas públicas, né? E veja bem, não é um negócio fechado. Então, talvez ela não saiba o caminho para poder chegar a essa prestação de contas, mas essa prestação de contas é pública, é aberta e ela pode acessar, sim, via Ministério Público. Não é caixa preta fechada, não. Talvez seja o caminho que foi dificultado para se chegar à informação e falta realmente essa informação para as pessoas. Mas toda a prestação de públicas das ONGs é pública, né? É aberta, não tem como não ser. Gostaria de fazer mais uma colocação do Dr. Leonardo. Doutor, hoje o senhor trabalha com essa ONG, com a FIC, mas o senhor também já foi secretário de saúde. Como secretário de saúde, era possível
perceber de fato a atuação de uma determinada ONG? Era possível perceber no dia a dia do seu trabalho na saúde se aquela ONG fazia um trabalho sério ou não? Vou dar um exemplo. Eu vi uma reportagem num grande jornal de São Paulo um tempo atrás, que um professor de educação física, sem recurso nenhum, ele estava utilizando uma quadra pública e ele começou um projeto com idosos. E o que esses idosos faziam? Ele dava aula de boxe dos idosos. Então tinha muito idoso com depressão, com problema de saúde, e ele começou a fazer esse trabalho sozinho. Em pouco tempo, a maioria desses idosos, eles começaram a melhorar a saúde. Muitos que iam no médico corriqueiramente deixaram de comparecer. Quer dizer, é um trabalho que no dia a dia, no próprio setor de saúde, já era possível detectar esse trabalho correto, essa atuação. Quando o senhor esteve à frente da Secretaria da Saúde, era possível perceber, assim, de fato, no dia a dia, o trabalho de uma ONG fazendo efeito? Fantástico, a colocação sua é isso mesmo. A ONG, ela se desvencilha das amarras, né, que deixam a administração pública engessada, e ela consegue fazer esses avanços, né? Inclusive sem a administração pública. Ela pode caminhar com a iniciativa privada, né? Não precisa necessariamente ter relacionamento com a coisa pública. Então ela pode fazer um trabalho voluntário, ela pode pegar recursos de empresas parceiras, né, e fazer esse trabalho avançar. Então a ideia da ONG realmente é impulsionar as iniciativas de uma forma que não sejam amarradas pelos processos emperrados, né, que hoje inviabilizam aí muitos projetos da vida pública. E lógico, sempre aprimorando a prestação de contas, a seriedade, a ética. Então o caminho é esse. A ONG ela vem com esse perfil de poder fazer o terceiro setor, uma terceira via para a nossa prestação de serviços e diminuir as diferenças sociais do nosso país. Bom, doutor, conte um pouquinho da sua história. Vejo que sobre você estudou na França, na Bélgica. O que lhe ajudou em relação a ter tido um estudo nesses países assim de primeiro mundo? Bom, antes de mais nada, eu queria começar a falar de estudo antes, né? Eu fiz meu estudo na escola pública de Santo André, né? Eu fui um aluno de escola pública, onde tive pessoas que transformaram a minha vida. Tive bons professores que me estimularam. Aí, trabalhando também, sempre com dificuldade, família operária lá do ABC, fiz meus cursos complementares no primeiro e segundo grau noturnos, trabalhando, né? E onde também tive oportunidades. Consegui, através do esforço pessoal, entrar na faculdade de medicina, né? E através de uma série de sucessão, que foi bem interessante, foi a oportunidade mesmo que abriram e eu abracei, eu tive a oportunidade de fazer cursos no exterior. Aí vivi 2 anos entre França e Bélgica, realizando especialização em anestesiologia, onde adquiri uma bagagem cultural, social, muito interessante desses 2 países, né? Onde desenvolvi uma visão comparativa com o Brasil e onde eu consegui visualizar que é possível fazer grandes trabalhos, grandes avanços na área social. Inclusive no serviço público, né? O serviço público de saúde nesses 2 países é muito desenvolvido. E através desse conhecimento, eu acho que é viável a gente conseguir utilizar algumas ferramentas para adaptar para o nosso país, que está caminhando para isso, né? O SUS hoje, né, que está em fase de implantação, né? Ele foi criado lá atrás, na Constituição de 88, mas está sendo implantado, ele está num processo ainda de criação. É possível nós fazermos uma saúde pública com qualidade nesse país. O que precisa mesmo é mais atuação do setor público, mais compromisso de todos os escalões, tanto governo federal, estadual, municipal, para poder avançar. E essa minha experiência aí de países no exterior, a gente pode sim contribuir com o que a gente aprendeu lá fora. Vamos lá, tem o Márcio Canuto. Parabenizo o doutor Leonardo Carlos pelo trabalho frente à Secretaria de Saúde de Santo André. E, doutor, o senhor relatou aqui que teve passagem pela França, pela Bélgica, todo esse contato social, além do estudo na área da medicina. Conta um pouco, o que o senhor encontrou lá de trabalho envolvendo cidadania, que o senhor
trouxe imediato para o Brasil, conseguiu implantar? Qual a dificuldade, a facilidade de lá, que é a dificuldade aqui? Bom, na verdade, né, a França, com o setor público de saúde, eles têm realmente um grande investimento. Eu acho que, por enquanto, o nosso país vive esse processo de saúde, que é um problema do país, gostaria de colocar, não é um problema específico de uma cidade, né, porque realmente falta um compromisso das autoridades com o orçamento na saúde. Orçamento na educação e saúde são duas coisas básicas. O que existe é um forte investimento nesses países em saúde e educação. Eu coloco a educação ainda em primeiro ponto em relação à saúde, né? Porque a educação traz a saúde, a prevenção. Então nós precisamos, lógico, através de mecanismos de cobrança, de gestão, investir em saúde e educação de verdade nesse país. Nós não podemos brincar de fazer investimentos. Gostaria de fazer mais uma indagação para o doutor, aproveitar a oportunidade. Doutor, é o seguinte, eu tenho acompanhado no site da FIC, da associação, sobre um projeto desenvolvido lá, chamado Vida Inteligente Sem Álcool e Drogas. Eu gostaria de fazer um link com um projeto de lei que está sendo debatido na Câmara de São Paulo, do vereador Ricardo Teixeira. Ele está querendo proibir o uso de cigarro em locais públicos. Hoje em dia já é proibido em local fechado, então seria proibido em parques, praças, assim como outros países da Europa, e parece que o Japão é assim. Então, fazendo um link com esse trabalho que é desenvolvido lá na FIC, queria saber qual é a sua opinião e como que é esse projeto desenvolvido com relação à vida sem álcool e drogas. Bom, na verdade a FIC nasceu, né, de um usuário da saúde mental, usuário de álcool, né? Eu penso que as drogas, né, no geral, vamos generalizar todas, né, elas são destrutivas, né, da nossa sociedade. Hoje, o maior problema enfrentado pelo Brasil é o uso do crack, né, que tem destruído famílias, tem feito estragos consideráveis aí na nossa juventude. E eu penso que toda lei ela vem em momento necessário. Difícil de implantar, porque a resistência é muito grande, mas eu penso que nós precisamos apoiar leis radicais mesmo para poder tentar diminuir ou impedir que os jovens, né, se envolvam na questão das drogas. Droga realmente é um caminho sem volta, é difícil recuperar um drogado. E se nós não conseguimos fazer esse controle, então a sociedade, até como uma responsabilidade coletiva, ela tem que se envolver na temática, porque é um problema que pode pegar qualquer um de nós. Pessoa da nossa família, um amigo, né? Quantas pessoas aí a gente vê perdida que poderiam produzir muito, né? E quando a gente perde um jovem para a sociedade, nós estamos perdendo um jovem que poderia pagar tributos, poderia produzir muita riqueza para o nosso país e, pelo contrário, está tornando o país mais pobre. A gente precisa recuperar a nossa juventude com relação a álcool e drogas. Eu acho notável, eu parabenizo a coragem do projeto do vereador, porém é difícil porque a resistência é grande, né? Parece que a entrevista com o Dr. Leonardo Carlos está rendendo bastante assunto com a nossa audiência. A gente tem mais perguntas aí, né, Marcelo? Temos um comentário da Ana. Ela comenta aqui, isso não é uma pergunta direta para o doutor, mas é um comentário dela. Nos últimos anos, dezenas de ONGs indígenas e ambientais que atuam na Amazônia vêm sendo alvos de investigações da ABIN e da Polícia Federal. Isso é algo praticamente corriqueiro hoje em dia na questão envolvendo as ONGs. Agora uma pergunta direta para o doutor, até o comentário do Denilson que ele pede aqui, o Gerson Vieira. Se é uma instituição não governamental, por que ela precisa tanto do dinheiro público para fazer suas ações e não investe apenas na captação em empresas privadas, onde ela pode ter um abatimento no imposto de renda, na declaração anual, tudo? Legal, gostei da colocação, é isso mesmo, é isso mesmo. Na verdade, o dinheiro público, ele pode ser utilizado, mas a iniciativa privada, sim, é que é o grande agente potencializador das ONGs. Eu acho que o ideal seria isso mesmo, né? Trazer o empresariado para participar. Interessante, gostei da colocação do Gerson, né? Gerson Vieira. Gerson Vieira, eu acho que é por aí o caminho. O dinheiro público ele tem que ser muito fiscalizado. Infelizmente, no nosso país, a gente ainda carece de um processo mais rigoroso nessa fiscalização. E a iniciativa privada poderia, sim, colaborar muito, desde que tivesse
incentivos também, né? Porque a tributação em cima do nosso empresariado é muito alta, né? Num país que paga-se imposto e tem serviços de menos. Então a gente precisaria criar mecanismos, né, de incentivo a essa parceria com a iniciativa privada para avançar nos trabalhos das ONGs, dos trabalhos sociais. O doutor acabou respondendo aqui a pergunta do Felipe Araújo, lá de João Pessoa, que ele havia perguntado. Pergunte para o professor, o doutor, qual pode ser a contribuição da iniciativa privada para diminuir a desigualdade social e melhorar a cidadania. Exatamente o que acabou de ser abordado, viu, Felipe? Puxa, de longe, né? Fortaleza? João Pessoa. João Pessoa, nossa, João Pessoa, cidade maravilhosa, né? Aliás, a cidade mais arborizada do Brasil, né? Para quem curiosidade. É muito interessante isso, né? As ONGs, elas podem potencializar todo esse trabalho com a iniciativa privada. Nós não podemos esperar o poder público, né, que faça tudo. Uma sociedade proativa é isso. A gente tem que ter essa cidadania de achar que o poder público pode resolver tudo. Não, a gente tem que ir lá e trazer a solução também. Investir na sociedade para deixar o poder público cada vez mais no compromisso de trabalhar melhor. Para poder fazer melhor, porque senão a sociedade toma conta. É isso mesmo. Então vamos colocar aqui o comentário do Flávio. Ele agradece o doutor por ter escolhido Santo André para desenvolver seus trabalhos sociais. Lembrando, Flávio, que o doutor, ele nasceu em Santo André. Então, assim, ele foi praticamente escolhido mesmo por Santo André, né? E ele quer saber se você tem vontade de expandir seus projetos para outros municípios. Tem outra colocação aqui, da Ana novamente. Nosso país carece de educação, políticas sérias voltadas à população, e ela vê essa questão do envolvimento dos políticos e o trabalho sério de algumas ONGs em relação à educação. Como o senhor vê, o governo deveria investir um pouco mais nessas ONGs? Poxa, interessante, o pessoal tá colocando discussões interessantes, né? Para o Flávio, né? Veja bem, eu nasci em Santo André, não tem jeito, né? Santo André, não posso negar, me ofereceu tudo. Até porrada, né? Eu levei porrada na vida em Santo André, né? Aprendi muito com acertos e erros, né? Então eu tenho que devolver para Santo André todo esse aprendizado que eu tive e essa cidade que foi minha cidade natal, né? Agora, com relação às outras cidades, eu penso que o nosso projeto, principalmente o nosso projeto de meio ambiente, o nosso projeto de inclusão digital e de geração de renda, pode sim servir de modelo para outras cidades. E quando nós conseguimos fazer esses pilotos aí, obterem resultados realmente competitivos, nós temos intenções de levar isso para outras cidades próximas e, quem sabe, pelo Brasil e pelo mundo afora, né? Por que não? Né? Sonhar não custa nada, né? Pois é, a conversa está sensacional, mas infelizmente nós temos um tempo aqui no estúdio e o nosso programa está chegando ao fim. Dr. Leonardo Carlos, o senhor ou a sua ONG tem algum canal de contato para as pessoas que quiserem saber um pouco mais sobre os projetos, tirar dúvidas, ajudar de alguma forma? Olha, nós temos o nosso site, né, que é o Portal da Cidadania, né, www.portaldacidadania.com.br, que a pessoa pode entrar lá e ter acesso ao site da associação, ao meu site pessoal, e uma série de sites de outros parceiros e colaboradores, né, para poder obter acesso a informações, ou então na própria sede, né, da nossa associação, que fica lá em Santo André, na rua Xavier de Toledo 288. Adoraria receber todos lá para poder tomar um café com os espectadores, né? Estamos lá de portas abertas. Legal. Pois é, doutor, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. A entrevista foi maravilhosa. Estamos extremamente satisfeitos de termos realizado essa entrevista que, ao meu ver, é muito proveitosa para todos que assistiram. Gostaria de mais uma vez agradecer a toda a equipe, né, a oportunidade de poder falar um pouquinho de cidadania, né? Afinal de contas, a cidadania é uma prática diária, a gente tem que avançar todos os dias e em outras oportunidades, se possível, nós gostaríamos de esmiuçar assuntos com mais detalhes, né? O assunto é muito extenso, não dá para falar sobre cidadania de uma forma muito resumida, né? Mas muito obrigado e uma boa noite a todos. Pois é, só para constar, o telespectador viu o site aí no ar, o site da
organização aí do Dr. Leonardo Carlos. Agora, antes de encerrarmos o programa, parece que a nossa audiência mandou um comentário para o Maurício Sabará, é isso, Marcelo? Isso mesmo, João Gabriel. A notícia atualizada para o Maurício Sabará. Jogo do São Paulo contra a Ponte Preta foi adiado devido à chuva. Isso quer dizer que São Paulo ganhou uma folga durante a semana para pegar o Santos no domingo, no Morumbi, às 16 horas. Porém, vale o comentário do doutor, que declarou que é um santista, apaixonado, mas não fanático. O que o senhor acha, doutor, dessa folga do time do Corinthians, do São Paulo? Só vai valorizar a vitória do Santos. Isso é muito bom. Vamos ver. Eu gostaria de aproveitar já a oportunidade, dar o meu boa noite a todos, agradecer o doutor pela presença, o pessoal que estava no Facebook mandando mensagem, agradecer também o Paulino Plicinato, que é nosso amigo lá de Santo André, o Anderson da FIC, Anderson Padre, também sempre presente lá. Um abraço a todos, bom final de semana. Beijo, me liga, Rosana. Tá certo. Não só como jornalista estaremos lá, como espectadores também. Eu tenho certeza que eu vou estar no show do Dexter na Praça da República. Mas, enfim... Por sinal, eu já estive algumas vezes na Virada Cultural, vi um show muito legal. Para quem gosta de rock pesado como eu, gostei muito no passado, do Paul Di'Anno, primeiro vocalista do Iron Maiden, que esteve uma vez lá na Virada Cultural, acho que em 2008, 2007, não me lembro exatamente o ano. O cara, quando gosta de rock assim, diz que gostou no passado, é porque tá ficando velho. Curti mais, né? Marcelo Damasceno. Agradecer a participação de todos, da Ana com suas perguntas, a participação do Gerson Vieira, lembrando aqui o comentário da Débora Martins. Débora, desculpa, só vou lembrar, eu não sou careca, eu tenho um pouco de cabelo ainda aqui. Quase. A participação do Rodrigo com a atualização sobre o adiamento do jogo de São Paulo contra a Ponte Preta. E agradeço mais uma vez a todos que participaram aqui no chat. Daniel Soares de Osasco mais uma vez com a gente, o Anderson Caires e o Wellington, que essa vez ele não participou aqui no chat, mas ele está acompanhando. Deixo o meu boa noite, aguardo vocês na próxima quinta-feira. Pois é, e você pode ver o nosso programa no YouTube também, é só digitar lá Jornalismo e Cidadania. Se você perder algum programa na transmissão ao vivo, você nos encontra pelo YouTube. A gente tem também o blog, inclusive as edições anteriores, blog www.jornalismocidadania01@blogspot.com. Pois é. Isso aí. Eu agradeço a audiência de todos vocês. Boa noite e recarregue suas baterias amanhã, sexta-feira. Uma produção TP Frente. Todo conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores e idealizadores.